luz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossas palavras, mas principalmente nas nossas atitudes. Bom, eu prometo que eu serei breve nas minhas declarações de amor, tá? Mas eu não posso deixar de fazer. Amo estar nessa casa, amo ser convidada a vir aqui, adoro todas as vezes que eu tenho essa oportunidade de preparar um estudo para o Lar Francisco de Assis. Às vezes eu repito o tema da palestra em outras casas, mas sempre que eu venho aqui é a primeira vez que eu estou falando do tema, então muito obrigada pela oportunidade. E hoje nós vamos falar de um tema bastante importante para todos nós, e eu preparei com bastante carinho. E em nenhum momento, quando eu escolhi este tema, eu tive a ideia de assumir aquela postura de pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Pois é, não. Eu realmente escolhi esse tema por um motivo. Eu realmente tenho uma experiência minha, uma experiência pessoal que eu gostaria de dividir com vocês. E essa experiência se deu, claro, pela perda de um ente querido. Na verdade, há 18 meses eu me separei de uma das pessoas que eu mais amo nessa vida. E quando eu digo que eu mais amo, eu falo isso porque o meu amor não mudou só porque ela voltou para o plano espiritual. Todos nós precisamos de uma mãe biológica, certo? Pois é, eu também não seria diferente. Mas eu fico assim, imaginando como é que foi lá na espiritualidade, há alguns anos atrás, uma conversa entre dois seres que me amavam. Porque certamente houve essa conversa. Eu tenho duas mães espirituais e elas lá devem ter conversado e se entendido. E uma falou assim para a outra: não, deixa que eu vou na frente e preparo o terreno. Eu recebo como filho aquele que vai ser o marido da Gleice. E depois você vai e recebe a Gleice. E assim foi feito. Anos depois, eu reencontrei a minha mãe espiritual no papel de sogra. Verdade. Acreditem, eu amo esta mãe espiritual. E eu convivi com ela por 18 anos muito felizes. Onde eu fui amada, onde eu fui protegida, onde eu fui orientada, onde eu recebi puxões de orelha, e ela esteve sempre muito presente na minha vida. Mas chegou a hora dela voltar para a espiritualidade, e eu tive, que passar por essa dor que eu achei que eu estaria imune, afinal de contas, já estudo a doutrina espírita há tanto tempo, a doutrina espírita prega pra gente que a vida continua, e eu acredito realmente nisso. Eu achei que estava imune a esta dor, e não estava. A dor é para todos. Mas existe uma frase, que agora eu não lembro o autor, que diz assim: a dor é para todos, o sofrimento é para quem quer. E eu não queria sofrer, e não sofri. E não sofri por conta de tudo que a doutrina espírita me ensinou ao longo desses anos. E aí eu achei que era válido dividir essa experiência, dividir com as pessoas que realmente a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, por tudo que ela nos ensina, por tudo que ela nos passa. Então eu não tenho de forma alguma a intenção de menosprezar ou de minimizar o sofrimento de quem quer que seja, de jeito nenhum. Cada um sabe onde o seu calo aperta, Mas eu tenho a intenção de alertar que a gente não tem que se afundar nessa dor, se afundar nessa tristeza, porque a nossa revolta, a nossa indignação não vai mudar nada, O que aconteceu, aconteceu. Então, para que a gente comece a falar um pouquinho sobre o tema, a nossa saudade não precisa ser triste, eu achei interessante pesquisar um pouquinho sobre saudade. E eu descobri algumas coisas que, pelo menos para mim, foram novidades, eu não sabia. E eu vou dividir
com vocês. Então, eu descobri que a saudade é um sentimento, né, que é causado pela distância ou pela ausência de algo ou alguém que nos é caro ao coração. Muito bem. A palavra saudade, ela só existe na língua portuguesa e ela não tem tradução literal em muitas línguas. Ela tem a sua origem no latim e a sua etimologia é a mesma da palavra solidão. Até são sentimentos muito parecidos. Ela é uma das palavras mais utilizadas nas poesias de amor, nas canções românticas da língua portuguesa. Ela é uma palavra que, segundo as pesquisas que eu realizei, teria sua origem lá na época do descobrimento do Brasil. Isso porque quando os portugueses vieram para cá, eles foram tomados por uma solidão, por um vazio, por uma melancolia, justamente pela falta que eles sentiam das terras, né, onde eles nasceram, e da família que tinha ficado para trás. Existe a palavra saudoso, que a gente usa muito, normalmente quando a gente quer falar de alguém que já desencarnou. Alguém já escutou alguém falar assim? Ai, saudoso fulano de tal. Normalmente é porque a pessoa já desencarnou. E existe um outro termo também sobre saudade que fala assim, matar a saudade. Tô doida para matar a saudade de alguma coisa. Como assim matar a saudade? Bom, matar a saudade é quando o objeto, né, que alvo do sofrimento daquela pessoa, está com ela e ela consegue de alguma forma ter alegria por estar na presença daquela pessoa ou daquele lugar ou daquela coisa, e aí ela usa o termo tô matando a saudade. Eu mato muita saudade de açaí lá da minha terra, né? Eu sou de Belém do Pará e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de tomar o açaí de lá, que é diferente de qualquer outro lugar, eu digo que eu estou matando a saudade do açaí. Pois bem, mas não é só, né, saudade de entes queridos que desencarnaram que a gente sente. Vamos pensar em outros tipos de saudade que nós sentimos. A gente pode sentir saudade de um amigo que viajou para longe, que a gente perdeu um pouco do contato. A gente pode sentir saudade, por exemplo, de um cheiro que nos lembra uma fase da nossa vida. Cheirinho de café, por exemplo, que a vovó fazia. Saudade de uma comida que faz tempo que a gente não saboreia. A gente pode sentir saudade, eu sinto, hein, daquela casa que a gente viveu na infância, que a gente brincava e que tem muitas histórias para contar. Saudade dos filhos. Não exatamente dos filhos, mas da infância deles, quando eles eram crianças, quando eles davam trabalho, mas estavam sob os nossos cuidados. Saudade dos pais. Quem é que não sente saudade dos pais? Aqueles que estão distantes, aqueles que já voltaram para a espiritualidade. Enfim, saudade. Nem sempre a saudade precisa ser triste, mas sempre a saudade é uma recordação de uma fase, de um tempo, de uma pessoa que marcou a nossa vida, que foi bom. Eu, por exemplo, eu nunca ouvi ninguém falar assim, nossa, eu tô morrendo de saudade das surras que eu tomava quando eu era criança. Tô morrendo de saudade, sei lá, do acidente de carro que eu sofri quando eu tinha 15 anos de idade. Ninguém sente saudade do que foi ruim. Então, saudade sempre nos remete a algo bom. Então, já é um ótimo começo para que a gente possa pensar que a saudade pode ser boa, que não necessariamente ela precisa ser triste. Mas a proposta da noite é com certeza falarmos sobre a saudade de entes queridos, entes que já voltaram para a espiritualidade. E perder um ente querido não é nada fácil, principalmente quando chega de surpresa, né? Mas diz um ditado popular aí que para morrer basta estar vivo. Então, de fato, a morte pode acontecer de repente perto de nós. E nós precisamos aprender a lidar com a morte da forma mais natural possível.
Para algumas pessoas, essa é uma dor tão aguda, tão profunda, que elas dizem que dor nenhuma é comparável a essa. E eu até acredito que para algumas pessoas seja realmente uma dor assim inenarrável. Mas a doutrina espírita nos traz conhecimentos que facilitam muito a compreensão de que a morte é só uma passagem. É claro que é difícil falar isso para um pai que está sepultando um filho, para uma esposa que não vai ter mais a mão do marido para lhe dar sustento nos momentos difíceis. Falar isso para um irmão que vai estar privado da convivência com a irmã. É difícil, mas não é impossível de aprendermos a lidar com isso. E nesse momento é que entra a questão da fé. Porque o desencarne deste nosso ente querido tem um porquê. Tem uma razão, ainda que a gente naquele momento não consiga compreender. Mas Deus está no comando. E se Ele permitiu, há de ter um propósito. Então tem momentos na vida que realmente nós não vamos conseguir compreender os desígnios de Deus. E aí cabe a nossa fé. Fé de que Ele é um Pai bondoso, de que Ele é um Pai amoroso, de que Ele é um Pai justo e que está no comando de nossas vidas e que a nossa vida não se limita à vida material. Ele continuará cuidando e velando do nosso ente querido lá, que é a verdadeira vida, a vida eterna. Então, quando nos faltar razão para compreender os desígnios de Deus, trabalhemos a nossa fé, porque não precisamos ter fé em Deus somente quando tudo vai bem, quando tudo está num mar de rosas. Não. A nossa fé em Deus precisa ser forte, principalmente quando nós não conseguimos compreender a sua vontade. Mas nós temos o Espiritismo, que é uma doutrina consoladora. Por que nós falamos que ela é uma doutrina consoladora? Porque ela nos demonstra a imortalidade da alma. Ela vem nos esclarecer que o corpo físico é um momento na vida eterna do espírito, que a verdadeira vida é a espiritual, e que quando nós deixamos o corpo físico aqui, nós continuamos vivos na espiritualidade. Esta é a imortalidade da alma. Além disso, a doutrina espírita ainda nos consola, porque ela nos deixa claro a possibilidade de comunicação entre os dois planos. Olha que maravilha! De repente a gente passa a ter a certeza de que o nosso ente querido continua vivo, só que numa outra dimensão, e que ainda existe a possibilidade da comunicação. Pois bem, só que diante dessa dor, muitos entram em desespero e começam a se questionar: onde eu posso buscar ajuda? A que eu posso recorrer? Como me livrar dessa dor e dessa saudade que me machuca? E aí, muitas vezes, motivados pela necessidade de ter um consolo, de ter uma resposta, de ter um esclarecimento do porquê dessa separação, as pessoas recorrem à casa espírita. Porque se é possível ter uma comunicação, eu quero que seja já, eu quero que seja logo. A minha dor está doendo agora, e é agora que eu quero uma resposta. E a busca pelas comunicações mediúnicas são frenéticas. Mas a doutrina espírita, embora nos deixe claro que existe essa possibilidade, ela é uma doutrina muito rica em conceitos, em estudos, e ela nos explica que nem sempre essas comunicações
são possíveis. Ela nos diz que essas comunicações muitas vezes estão condicionadas a uma necessidade ou a uma utilidade. Ou seja, se o nosso ente querido não for ser beneficiado com esta comunicação, ela não será útil para ele. Talvez a nossa grande lição neste momento seja mesmo vivenciar esta dor para testar a nossa fé. E por isso, talvez a comunicação mediúnica nos seja negada. Mas para ele, que está lá na espiritualidade, uma comunicação mediúnica poderia perturbá-lo, porque ele realmente, simplesmente deixou o seu corpo aqui e retornou como ele é em espírito para a espiritualidade. Uma comparação muito frequente que a gente costuma fazer na casa espírita em relação ao nosso retorno para a espiritualidade é falar que quando nós entramos no nosso quarto e trocamos a nossa roupa, nós só trocamos a nossa vestimenta, mas continuamos a ser nós mesmos, a ter os nossos mesmos gostos, a termos as nossas qualidades e as nossas virtudes e os nossos defeitos também. Assim é o espírito quando retorna para a espiritualidade. Ele só deixou a sua vestimenta carnal aqui, mas ele retorna como ele realmente é lá para a espiritualidade. O que quer dizer que ele carrega com ele os mesmos sentimentos que ele tinha quando estava aqui. Portanto, a minha mãe espiritual, quando retornou há 18 meses para a espiritualidade, ela não foi obrigada a deixar de me amar. Ela não foi obrigada a passar uma borrachinha no pensamento dela e esquecer que eu existo. Não. Certamente ela carregou com ela todo aquele carinho, todo aquele amor que ela me envolvia. Mas ela está retornando com uma tarefa cumprida. Ela está retornando porque uma nova etapa da existência espiritual dela está começando. E ela precisa se envolver com outras coisas lá. Mas se eu, com a minha saudade, ficar daqui, emitindo os meus pensamentos de angústia, de revolta, de tristeza, tentando só pensar nas coisas ruins que aconteceram, em como foi o desencarne, em como foram os dias de angústia que ela passou aqui nos seus últimos dias de vida. Se eu ficar rememorando somente os pontos negativos, eu vou estar ajudando ou eu vou estar atrapalhando? Uma vez que ela está lá, tão viva quanto eu. Pois bem, existe sim a comunicação mediúnica, mas nem sempre nós vamos recebê-la. Nem sempre ela será benéfica para nós ou para o nosso ente querido. Chico já dizia, todo mundo conhece essa frase de Chico, né? Que o telefone só toca de lá para cá. Se não tocou, é porque não era a hora, é porque não era o momento. E não porque o nosso ente querido nos esqueceu ou deixou de nos amar. A vida continua. Literalmente continua para nós que ficamos e para eles que retornaram para a pátria espiritual. Na questão 153 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos assim: em que sentido se deve entender a vida eterna? E olha que interessante a resposta. A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Na verdade, quem está fora do contexto somos nós, porque nós estamos realmente de passagem, realmente numa viagem, num período muito curto da nossa vida como espíritos imortais que somos. Quem retorna está voltando para casa, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Pois bem, ficamos, eles voltaram. É só através da comunicação mediúnica que eu vou conseguir matar a minha saudade? Será que é assim? Não é isso que a doutrina espírita nos fala. A doutrina espírita nos explica que a comunicação ela é feita pelo
pensamento. E ela nos orienta a pensarmos com amor, a pensarmos com carinho. Lembra aquelas saudades que a gente comentou? Saudade da casa quando éramos crianças, saudade dos filhos quando eram criança, saudade daquele cheirinho do café da vovó. Pois é, são saudades. Mas a gente não fica chorando, se descabelando e enlouquecendo, porque este tempo não volta. Quase sempre a gente lembra com saudade e divide com um amigo. Ah, Regina, era tão boa a minha infância, porque a gente pulava, a gente brincava, minha casa era branca, de portas azuis, e a gente lembra com carinho. Assim precisa ser a nossa saudade em relação ao nosso ente querido, porque nós recebemos de Deus a bênção de conviver com essa pessoa por alguns anos. Foram muitos momentos vividos juntos, foram muitos momentos de parceria, de cumplicidade, de alegria. Vamos lembrar deles. Vamos emitir pensamentos positivos. Vamos nos colocar na posição de que quem é que voltou para a espiritualidade? Foi o nosso ente querido. Ele levou todos os amigos, a família inteira junto? Ele voltou sozinho. Nós continuamos nesse contexto do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, onde nós estamos acostumados. Quem voltou sozinho foi ele. Será mais difícil para nós ou mais difícil para ele? E nós ainda vamos dificultar a vida dele com choros, com lamentações, com desespero aqui, tendo a informação que a doutrina nos dá que lá ele recebe tudo que nós estamos pensando? Ah, não! A nossa saudade não precisa ser triste. Vamos sentir saudade emitindo bons pensamentos. Tem um livro muito conhecido na doutrina espírita e que algumas pessoas não gostam dele. Ele chama Violetas na Janela. E não gostam porque dizem que ele é muito fantasioso, que ele detalha o mundo espiritual de tal forma que causa incredulidade. Imagina que lá na espiritualidade é desse jeito. Mas não é isso que me chama a atenção nesse livro, não. Eu li esse livro há mais de 20 anos. E quando eu li, o que me chamou bastante a atenção é que a personagem principal do livro, Patrícia, ela gostava muito de violetas. Violetas essas que ficam nos vasinhos de flores, quando estava encarnada. E quando ela desencarnou, como uma forma de carinho, a mãe dela enviava de presente mentalmente para ela, plasmava para ela violetas e colocava na janela. E ela pensava sempre nisso, emitindo esses pensamentos, presenteando a filha com violetas. E isso me ajudou muito, porque há 20 anos atrás, o meu pai desencarnou. E aquela informação do livro estava muito viva para mim. E eu quis, de alguma forma, presentear o meu pai. Eu queria mandar para ele alguma coisa boa, mas meu pai não gostava de violetas. E aí eu fiquei pensando, eu preciso encontrar algo que ele goste. E o meu pai, ele era alucinado por vitamina de fruta. Todos os dias, às 5 horas da tarde, meu pai ia para a cozinha e batia com vitamina de frutas. Um dia de banana, outro de maçã, de mamão, abacate. Mas ele sempre tomava um copão de vitamina de frutas. Quando eu estava em casa, ele gritava por mim: Gleice, vai querer vitamina? Eu quero. E assim, por muitos anos, depois do desencarne do meu pai, eu oferecia vitamina de frutas para ele. E todos nós gostamos de alguma coisa. Os nossos entes que partiram gostavam de alguma coisa. Vamos seguir o exemplo da mãe da Patrícia, lá no livro Violetas na Janela? Vamos emitir, seja um bombom, seja uma caminhada à beira do mar. Se o nosso ente gostava disso, vamos convidá-lo para fazer uma caminhada com a gente. Vamos conversar mentalmente. Como assim conversar, Gleice? Conversa. Acredite, ele vai ouvir. Então que a gente emita pensamento: oi mãezinha, bom dia, ai que saudade, que seu dia seja lindo, ó, tô indo pro trabalho.
Bom dia aí, aproveita a oportunidade nesse dia, faz bastante coisa útil. Pensa como se fosse uma conversa, como se fosse uma ligação. Ela vai ouvir, ela vai sentir. E isso vai ajudar muito no processo de adaptação dela lá de novo. Nós podemos, olha que interessante, esses laços afetivos que nos unem, eles não são rompidos por conta de uma matéria que perde a vida orgânica. Os nossos sentimentos são aquilo que nós temos de verdadeiramente nosso. Nós carregamos conosco. Lembra aquele trecho do Evangelho, a verdadeira propriedade? Pois é, a nossa verdadeira propriedade é aquilo que somos. São os nossos sentimentos, os nossos conhecimentos, o nosso carinho. E isso não se rompe com a morte do corpo físico. Então pensemos nessa oportunidade. Lembremos dos momentos felizes. É claro, volto a dizer, não é porque pimenta nos olhos dos outros é refresco, não. Mas é porque é possível nós agirmos dessa forma. Vamos pensar que nos primeiros momentos da separação, eu diria até nas primeiras semanas, pode ser bastante difícil, mesmo para quem acredita na vida após a morte. Pode ser muito difícil, mas nós temos o conhecimento de que a vida continua. Então vamos nos esforçar um pouquinho. Uma hora vai ter um chorinho, mas que esse choro não seja de revolta, que não seja de inconformação, que a gente não vai pedir contas para Deus das suas ações. Por mais que a situação do desencarne tenha nos causado algum desconforto, porque pode ter sido violento, porque pode ter sido derivado de uma doença longa, não importam as razões. Deus não estava dormindo. E nada acontece sem a sua permissão. E a gente lembra? Estamos falando de Deus, nosso Pai, nosso Criador, de amor e de bondade infinitas. Então, se Ele permitiu, tem um porquê. Peçamos a Ele forças. Senhor, me dê força, Senhor. Me ajuda, Senhor, a não dificultar a adaptação do meu ente querido lá. Se eu posso ser um fator positivo para ele, que assim eu seja. Por que eu vou angustiá-lo lá com o meu sofrimento? Se ele precisa é de paz, se ele precisa de tranquilidade, vamos dizer para ele que ele não precisa temer, porque o nosso amor vai continuar o mesmo. Vamos deixá-lo tranquilo em relação a isso. Nós podemos, é possível. Façamos assim. Uma outra coisa importante em relação a isso é superar o vazio que fica. Às vezes esse nosso ente querido não era aquele primo distante, não, que a gente via uma vez por mês, não. Era um ente querido que estava ali com a gente todo dia, convivendo, trocando experiência cotidiana. Pois bem, aí fica difícil, porque a nossa rotina muitas vezes estava vinculada à rotina dele. Mas nós precisamos superar o vazio. Vamos pegar o vazio do sofrimento, o vazio da tristeza, o vazio da saudade e transformar isso em ação do bem. Vamos pensar naquela coisa, naquele projeto que a gente vira e mexe e fala: se eu tivesse tempo para fazer, eu iria ajudar lá no lar Francisco de Assis. Se eu tivesse mais tempo, eu ia visitar com frequência o asilo, o orfanato. Opa! Agora eu tenho um vazio. Agora eu tenho uma dor que está ocupando um espaço aqui. Então eu posso transformar este vazio numa ação do bem. Eu posso arregaçar as minhas mangas e pensar: ela ficaria orgulhosa de mim. Ela ficaria feliz. Há algum tempo eu trabalho assim nas casas espíritas, levando temas para reflexão. Mas depois que ela voltou para a espiritualidade, isso ganhou novos ares para mim. Porque ela sempre vibrava por mim.
ela sempre assistia às minhas palestras, ela sempre me motivava, me incentivava. Eu adoro contar histórias nas minhas palestras e ela era caçadora de histórias. Não podia cair uma história na mão dela que ela me ligava: Gleice, estou com uma história ótima para você. E aí, lá ia eu pegar aquela história para contar na palestra. Depois que ela voltou para a espiritualidade, isso para mim se tornou uma homenagem. A cada palestra, a cada minuto que eu sento na frente do computador para estudar, para preparar, é em homenagem a ela. É com o desejo que ela se orgulhe de mim, que ela fique feliz, porque eu estou ajudando na divulgação da doutrina que ela tanto amava. E assim somos nós. O que o nosso ente querido queria de nós? Ele torcia pelo nosso sucesso? Ele torcia para que a gente estudasse, para que a gente trabalhasse, para que a gente se formasse? Pois façamos isso, façamos por Ele, façamos em homenagem a Ele. Olha que prova de amor, muito maior do que esquecermos que a vida continua, porque isso me causa sofrimento também. Na verdade, às vezes, a vida, a morte nos visita para nos ensinar a viver. Às vezes a morte visita a nossa família porque nós estamos realmente precisando de uma sacudidela. Sabe aquela sacudidela assim que faz a gente acordar? Pois é. Então vamos aprender. Por quê? Não tem como voltar atrás. Quem foi, foi. Mas quem fica pode ter um novo caminho, um novo rumo, e não é tão difícil assim. Vamos lembrar que qualquer angústia nossa, que qualquer choro é sentido lá pelo nosso ente querido. Será que está certo agirmos assim? Ah, Gleice, é muito fácil falar. É muito fácil falar porque você já estudou, você já acredita, para você é mais simples. Não. A doutrina espírita não é uma doutrina fechada. Não é só para eleitos. Não é só para meia dúzia. A doutrina espírita é para todos nós. A vida eterna pertence a todos nós. Portanto, podemos sim aproveitar essa dor para reverter a situação. Vamos buscar estudar. Vamos buscar conhecer essa doutrina consoladora. Vamos buscar aplicar na nossa vida o que estamos tendo a oportunidade de aprender. Vamos lembrar que conhecendo, nós também podemos auxiliar, nós também podemos ajudar, nós também podemos dividir com os demais. Vamos lembrar que nós temos outras pessoas ao nosso redor. Nós temos outros entes queridos. Nós temos outras pessoas que nos amam. Nós temos outras pessoas que precisam de nós, da nossa atenção. Lembremos delas. Porque, como eu disse naquele ditado popular, para morrer basta estar vivo, daqui a pouco a gente pode perder um outro ente querido. E aí? Aprendemos a valorizar o convívio com todos os nossos entes queridos? Como nós estamos vivendo hoje? Será que a morte não bateu a nossa porta justamente para nos ensinar a valorizarmos quem está conosco nessa caminhada? A pararmos de criticar, espizinhar, procurar os erros, procurar os defeitos? Não, vamos amar mais, vamos valorizar mais, vamos pensar nos outros afetos que temos. Vamos aproveitar os momentos com eles. Vamos deixar o celular um pouco de lado e curtir a presença da família num domingo. Para que lá na frente, quando a morte voltar a nos visitar, porque ela vai voltar a nos visitar. Isso é fato. Aliás, é a única certeza que nós temos na vida é que a morte vai chegar. Só que a gente não quer pensar nela. A gente não quer se preparar para ela. Façamos diferente daqui para frente, então. Vamos
Vamos aproveitar essa doutrina bendita? Vamos estudar tudo que ela tem a nos ensinar? Vamos vivenciar a vida como espíritos que somos. Estamos por aqui de passagem, num processo de aprendizado. Mas o nosso verdadeiro lugar, a nossa verdadeira pátria é a espiritual. Então, saudade é um sentimento gostoso. É um sentimento de que tivemos a oportunidade de viver algo bom em nossas vidas. Saudade representa que amamos, que fomos amados, que sorrimos, que tivemos momentos alegres. Então vamos ter uma saudade feliz, uma saudade em homenagem ao nosso ente querido. Vamos mostrar para ele que nós somos capazes de transformar este mundo. Não com reclamações, não com lamúrias, mas com atitudes. Vamos fazer o nosso ente querido ter orgulho de nós. Vamos fazer parte de uma geração mais amorosa, mais fraterna, mais caridosa. Porque é isso que vale nessa vida. Nós levamos uma vida nessa existência corporal construindo não é palavra, montando a nossa mala de viagem de volta. E a nossa mala, o que nós vamos conseguir levar, a nossa verdadeira propriedade, é tudo aquilo que não fica no caixão. Sentimentos, boas ações, amor ao próximo, mas também podemos levar aí uma bagagem um tanto quanto escura, um tanto quanto ruim. Então vamos trabalhar durante a nossa vida, a cada novo dia, a cada nova manhã, para colocarmos algo de bom na nossa mala. Nós somos capazes. E se nos falta qualquer motivação para isso, que ela seja o amor que nós temos pelo nosso ente querido que hoje estamos chorando. Que seja choro de alegria, que seja choro de saudade. E quando for forte demais essa saudade, quando o coração estiver assim apertadinho, vamos conversar. Vamos conversar diretamente com ele, perguntando como está, se está bem, contando as novidades, por que não? Ele não está grudado com a gente o tempo todo. Ele não sabe que o fulaninho arrumou uma namorada, ele não sabe que o outro passou na prova, ele não sabe que o outro casou. Vamos contar. Quer dizer, não sabe a modo de falar, né? Ele só não está aqui grudado com a gente o tempo todo. Vamos ter uma conversa como teríamos por telefone. E quando a dor estiver muita e a gente não estiver conseguindo ter esse papo gostoso, agradável, então vamos chorar, deitando nossa cabecinha no colo de Jesus e pedindo a Ele, nosso irmão maior, que vá até o nosso ente querido e Ele o abrace, e Ele o conforte, que Ele leve o nosso recadinho de saudade, de amor e de carinho, porque em outro momento nós estaremos mais equilibrados para fazer isso. Então não vamos nos decepcionar com a doutrina espírita, nem com as casas espíritas, porque nós não conseguimos aquela comunicação mediúnica, aquela cartinha psicografada. Não. Vamos entender que tudo tem sua hora, que nada acontece por acaso e que Deus está no comando. Se essa comunicação mediúnica não chegou, façamos a nossa comunicação mental repleta de amor, repleta de carinho, na certeza de que a vida continua. E aí tem algumas sugestões que eu anotei aqui, que eu acho válido a gente pensar, para todos nós que perdemos um ente querido. Uma delas é de que a dor da perda, ela vai abrandar. Uma hora, ela vai ser menor. Mas se nós estivermos tendo muita dificuldade em lidar com ela, não vamos sofrer sozinhos. Vamos buscar ajuda.
ajuda. Porque uma tristeza intensa, um inconformismo pode nos levar à depressão. Isso para não falar de algumas doenças do coração. Eu pesquisei, existe uma síndrome do coração partido. É um nome dado a um problema cardíaco que ataca a algumas pessoas, né, que sofrem uma emoção negativa muito forte. Então nós podemos ter depressão, nós podemos ter problemas no coração, nós podemos realmente ter o nosso organismo físico afetado. A dor vai passar, vai abrandar, mas se ela estiver intensa demais, busquemos ajuda. O outro item é que muitas pessoas costumam sofrer só de pensar em como o ente querido desencarnou. Como foi o processo? Se foi um acidente, se foi um afogamento, se foi com um tiro, enfim. E aí vem aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia por ficar pensando no quanto ele sofreu. Não façamos isso. Porque nós estamos forçando o nosso ente querido a reviver aqueles momentos de dor. E hoje, nem corpo físico ele tem mais. Hoje ele nem precisa lembrar daquela dor. E somos nós que amamos tanto que vamos ficar remoendo como ele sofreu, como foi ruim. Não façamos isso. Isso é passado. Pensemos só nas coisas boas. Um outro item. Há pessoas que precisam da nossa atenção. O nosso ente apontou para a espiritualidade, mas os outros familiares, os nossos outros amigos, aqui ficaram e precisam de nós. Vamos dar a eles a atenção que podemos dar hoje. O convívio, a presença, o carinho que nós podemos dar. Não vamos desperdiçar essa oportunidade. A vida continua. Continua para nós e continua para Ele. Aqui nós continuamos tendo os nossos compromissos, as nossas contas para pagar, filhos para criar, netos para dar exemplo, casa para limpar. Então façamos a nossa parte. Né? E a melhor parte de todas é que haverá um reencontro. Deus é infinitamente bom para nos manter separados para sempre daqueles que nos são caros ao coração. Haverá um reencontro. E depende de nós o preparo. Precisamos nos preparar para este reencontro, porque se nós não aproveitarmos todas as oportunidades que temos para fazer o nosso melhor enquanto encarnados, estaremos prolongando o tempo de separação. Talvez o nosso ente esteja lá bem nos esperando, mas nós não teremos condições de ir ao encontro dele, porque não plantamos nada de bom, nada de útil na oportunidade que tivemos aqui. Me veio agora uma lembrança de algo que eu tinha programado de falar lá no começo da palestra, mas palestra é assim, a gente bagunça tudo que programou para falar. Mas uma coisa que eu queria ter falado é que eu vivenciei um misto de alegria e de tristeza com a separação que eu tive da minha mãe espiritual. Alegria, Gleice? É, alegria. Quando ela desencarnou, eu fiquei alegre porque eu fiquei pensando. Ela teve uma vida aqui onde ela foi muito querida. Todos a amavam. Mas ela também certamente tinha amigos na espiritualidade. Ela também tinha família, pessoas que antecederam o retorno dela, pessoas que ficaram lá e nem vieram durante essa encarnação dela. Então, se ela conseguiu cativar tantos corações aqui, óbvio que ela também cativou corações lá. E se hoje estamos nós chorando e lamentando a falta que ela nos faz, gente, deve ter uma festa lá na espiritualidade. Deve ter um monte
de amigos e familiares felizes. Então eu senti alegria por ela, na certeza de que ela seria bem acolhida. Vamos pensar assim também. O nosso ente querido, se era amado aqui, certamente é amado na espiritualidade. Certamente também vai ser bem recebido. Vamos pensar dessa forma. Acho que machuca menos. E aí, como eu disse, eu gosto muito de contar histórias. E tem uma história que eu achei linda. Reflete bem como seria bom que nós levássemos uma vida nos preparando para a vida espiritual. Essa história aconteceu na primavera de 1995. Rick era um menino de 13 anos e ele tinha acabado de ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas da cidade. Ele tinha virado a sensação daquela comunidade. Tanto que ele estava até fazendo palestras nas escolas, tentando motivar os outros jovens a se envolverem com esporte, a terem o prazer de participar de uma Olimpíada. E aí um dia, na escola dele, que ele estava sendo ali a celebridade do momento, após uma palestra na quadra falando para os alunos, o diretor da escola se aproximou dele e disse assim: Rick, tem um menino, um aluno muito especial que queria muito te conhecer, mas por questões de saúde ele não pôde vir assistir a sua palestra. Se eu te levar, você vai comigo até a casa dele? E o Rick prontamente, claro! E eles combinaram e foram visitar. A casa do menino era um pouco distante, 14 quilômetros mais ou menos. E no caminho, o Rick, conversando com o diretor, descobriu algumas coisas sobre esse menino. Descobriu que ele se chamava Mateus, que tinha também 13 anos e que sofria de distrofia muscular. Quando Mateus nasceu, os médicos disseram para os pais dele que ele não sobreviveria até os 5 anos de idade. Depois, os médicos foram obrigados a rever isso e dizer que ele não passaria dos 10. Mas Mateus já estava com 13 anos e ele sabia tudo sobre superar obstáculos e correr atrás dos seus sonhos. E um dos seus sonhos era participar de uma Olimpíadas. Por isso ele queria tanto conhecer ao Rick. Chegando na casa de Mateus, Rick percebeu que Mateus não teria chance alguma de participar de uma Olimpíadas. Ele tinha um corpo muito franzino, muito raquítico, devido à distrofia muscular. Mas sentou sorridente e conversou com Mateus por 1 hora. Durante esta 1 hora, Mateus, sempre com um sorriso no rosto, não comentou em nenhum momento sobre a sua situação de menino rejeitado pelos colegas. Ele não disse que a turma dele da sala o tratava mal porque ele era diferente. Ele não reclamou, ele não questionou por que eu tenho que passar por essa situação, né? Muito pelo contrário, o tempo todo ele direcionou a conversa com o Rick, falando sobre vencer, sobre sonhar, sobre nunca desistir. E aí, na hora de ir embora, Rick, emocionado com tudo que ele ouviu, com tudo que ele viu, abriu a mochila dele, pegou a sua medalha de ouro, colocou no pescoço do Mateus e disse que ele sim era um campeão e que gostaria muito que Mateus ficasse com a medalha dele, porque ele sabia muito mais sobre sucesso e sobre superar obstáculos do que ele próprio. Mateus ficou emocionado, feliz, olhou para aquela medalha e depois tirou a medalha e disse para o Rick: não, ela é sua, você batalhou por ela, você lutou por ela, você a merece, Rick.
quando eu for para as Olimpíadas, eu vou ganhar minha própria medalha. E eu vou fazer questão de te mostrar ela. E assim, Rick foi embora. No verão daquele mesmo ano, Rick foi procurado na escola pelos pais de Mateus. E eles estavam sorridentes. Procuraram Rick e falaram para Rick que Mateus tinha morrido. Mas que antes ele tinha deixado uma carta, escrita de próprio punho, para o Rick. E deixou recomendações rigorosas que essa carta fosse entregue em mãos. E lá eles estavam para entregar a carta a Rick. Eu vou ter que ler, gente. A carta dizia assim: Caro Rick, minha mãe disse que eu deveria lhe mandar uma carta agradecendo pela foto legal que você me mandou. Eu também queria te contar que os médicos disseram que não vou viver muito tempo. Está ficando difícil respirar. E eu me canso com facilidade. Mas continuo me esforçando para sorrir o quanto posso. Sei que nunca vou ser tão forte quanto você. E sei também que nunca vamos levantar peso juntos. Um dia, eu disse a você que iria para as Olimpíadas e ganharia uma medalha de ouro. Entretanto, agora eu sei que nunca vou fazer isso. Mas eu sei que eu sou um campeão. E Deus também sabe. Ele sabe que eu não desisto. Por isso, quando eu chegar do outro lado, Deus vai me dar uma medalha de ouro. E um dia, quando você chegar lá, eu vou mostrá-la para você, meu amigo. Obrigado por me amar. Seu eterno amigo, Mateus. Quem dera, né? Que todos nós conduzíssemos a nossa vida com a certeza da imortalidade. Quem dera todos nós compreendêssemos que os laços que nos unem aos nossos entes queridos não se rompem com a morte do corpo físico. Vamos nos esforçar, porque a nossa saudade não precisa ser triste. Muita luz para todos nós.